Boa noite. Boa noite, Tati. Tudo bem, Adri? Tudo, e com você? Tudo bem também. Tá meio calor, né? Hoje tá meio... Nossa, hoje tá abafado, né? Professor, o seu áudio está desligado. E agora? Agora está saindo o áudio. O que aconteceu? Eu falei com a Audrey, ela me respondeu e aí ele ficou mudo sozinho? Foi no final que ele desligou o áudio. Sozinho, não fiz absolutamente nada, hein? Eu falei assim que hoje só temos menininhas, por enquanto não chegou ninguém da turma do masculino. De manhã foi a mesma coisa. Tinha umas 10, 12 meninas para depois chegar o primeiro. E aí, cadê o resto do povo? Tá sendo menos participativa a turma? Acho que eles entram, né? É? Não sei. Esperar um pouquinho. Eu mesmo tava meio Geralmente fica perdida por volta de porque 20 pessoas. sim, eu tava procurando o link no Ava, né? Aí que eu fui lembrar que a Suzane mandou ontem. Na verdade, eu nem lembrei, né? Eu não pus no Ava, Milena não? Não, a Suzane mandou no Mas eu grupo acho da que... sala ontem. Assim, até hoje cedo eu tinha entrado no Ava e não tinha o link da aula da senhora lá, não. Eu entrei aqui agora, não tem não. Essa professora de vocês está doida, então. Só que a Milena mandou lá no grupo, né? E eles entram. Ei. Então tá. Tô pensando que tava tudo lá. Totoro desce. Desce do sofá. Já tá em clima natalino, Tati? Já, tá dando pra ver alguma coisa piscando atrás de mim? Não, eu vi seus stories ontem, você toda lá montando a árvore de Natal. Tava, a família toda. A gente faz muito mais festa no dia de montar a árvore do que no dia do Natal mesmo. Ah, não. Eu gosto muito, os meus filhos também. Aí a gente faz uma bagunça legal. Desmontar a árvore só no carnaval também? Não, o André desmonta logo na primeira semana de janeiro. É. É. Nossa, aqui em casa, quando a gente colocava, demorava até pra Eu também. montar. Até hoje eu não montei os pisca-pisca lá fora. Aí eu monto nos últimos minutos e depois demora a tirar. Tem muita casa aqui em Anápolis que a gente passa, os pisca-pisca parece que fica o ano inteiro. Eles só ligam no Natal. Sim, Faz que fica mais fácil, né? justamente. Oi, Márcia, você desligou a câmera? Tava te vendo aí, você sumiu de novo? Oi, é porque eu estou resolvendo umas coisas aqui antes de começar as aulas, aí eu prefiro desligar. Tá bom, pode resolver que a gente ainda tá aguardando um pouquinho para ver se chega mais gente. Ah, então Professora, Pois não. a gente vai continuar hoje, no caso, vai continuar estudando sobre a vida adulta tardia ou a gente vai passar para o luto? Como é que vai ser? Não, hoje é o capítulo 18, ainda é o adulto tardio. Assim, no próximo que nós iremos pro luto. Isso, o próximo que morre. Misericórdia, gente. Tótoro, para com isso. Ei! Pesado, né, Sandy? Pois é. Mas esse livro é assim, nasce, cresce, reproduz e morre. Não tem jeito, ele é a vida. A vida. Eu tava conversando com a minha mãe hoje sobre os idosos, né? E sobre o capítulo que a gente tava relendo. Que aquele dia eu li ele muito rápido para tentar entender tudo e ficou umas coisas assim mastigadas, sabe? Aí eu fui reler tudo novamente hoje, porque eu sou daquelas que se eu não entendo uma palavrinha, eu tenho que saber, senão não passa para frente. Uhum. E aí a gente vendo, porque eu perdi meus avós há 4 meses atrás, Poxa. os dois juntos. Ué?
12 dias de diferença. Minha avó faleceu dormindo, depois de 12 dias meu avô também. Nossa, a gente vai falar sobre isso hoje. Olha que interessante. A gente vai falar sobre essa questão da E viuvez. foi... Nossa, e foi pesado. E minha mãe tá conversando, ela, nossa, mas tá vendo velhice, vai passar por luta. Eu falei, justamente, mãe. E é impossível não humilhar o pessoal nesse sentido, sabe? Não é? Só que eu tô até interessada em saber como é que é as coisas. Em saber o quê? Cortou seu áudio. Isso aqui é cachorro. Os cachorros fazendo barulho aqui, mas eu disse que eu até estava interessada a respeito do luto, porque talvez seja até bom, né? Sim, com certeza você vai entender um pouco mais assim o processo do luto, as fases, como lidar com cada etapa, vai ser interessante. E se no decorrer da aula, eu vou falar isso no início da próxima aula, que se no decorrer da aula alguém se sentir assim, estiver se sentindo incomodado, que pode se retirar da aula, que eu não vou me incomodar assim no sentido de não quero forçar a barra com ninguém. A gente tem que reconhecer os nossos limites, né? Então, Sim. Só que no meu caso, eu acho que eu entendendo, compreendendo é mais fácil de lidar do que ignorar, sabe? você quer racionalizar a emoção. É um processo que faz parte do luto também. Você Sim, quer entender para explicar justamente. e dessa forma ficar mais. A tentativa é de ficar um pouco mais fácil, menos dolorido. Pode ser que funcione. Justamente. Isso. É só menininhas mesmo. Ah, não! Entrou o Pedro aqui, eu não vi. Oi, Pedro. Eu já ia falar que só tinha uns menininhas. Tem um Pedro aqui. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Tem um Pedro. Você viu que eu falei assim? Um Pedro? Eu acho que entendi. É porque eu tenho muitos Pedros. Eu tenho Pedro aqui, porque um dos meus Sério? filhos se chama Pedro. Esse nome é lindo, né? Então, eu tenho um Pedro e um André aqui no braço, então eu tenho muitos alunos Pedros, então por isso quando eu falo, tem um Pedro aqui. Mas eu acho que nessa turma sou sozinho mesmo, só eu Nessa mesmo. turma é só você, sim. Sim. Mas tem turma que eu tenho Pedro Lucas, Pedro Oliveira, Pedro Moreira, Pedro Augusto, Pedro Henrique, tem turma que é pedrada. Gente, deu 17 pessoas, 18 comigo. A gente pode começar? Sim. Né? Porque senão a gente perde tempo do nosso link. Eu vou começar então e as pessoas vão chegando na medida do possível. Espera aí que alguém falou alguma coisa. Pedro? Será que ele está do lado de fora do portão? Não. Pessoal, então hoje nós vamos falar do capítulo 18, que é o desenvolvimento psicossocial do adulto tardio. E quando a gente fala de desenvolvimento psicossocial, a gente vai sempre lembrar do Erik Erikson. Por quê? Porque o Erik Erikson, ele explicou o desenvolvimento da vida, o desenvolvimento do ser humano, através dessa parte chamada psicossocial, das relações que os indivíduos têm com as pessoas. E o Erikson, ele sempre dividiu essas fases em estágios, ele chamou de estágios, e cada um desses estágios ele coloca em polos. Lembrando que os polos são os extremos. Se a gente falar polo norte e polo sul, eles são os dois extremos da Terra, mas o que tem no meio? A Terra. Então, existem vários tipos de idoso, mas ele chama a atenção para dois extremos, duas pessoas bem diferentes, para tentar explicar o desenvolvimento psicossocial. E esse é o 8º estágio, de acordo com Erikson, portanto, o último estágio de desenvolvimento psicossocial.
Quais são os extremos que o Erikson aponta? Ele dá o exemplo do adulto idoso que está na integridade e o adulto idoso que está na desesperança. Eu falo a palavra desesperança, apesar de no livro estar escrito desespero, porque essa teoria, o Erikson é americano, então às vezes, conforme faz a tradução do inglês para o português, a palavra não tem o mesmo sentido. Quando fala desespero, a gente pensa que é uma coisa assim, de tentar resolver alguma coisa, e não é esse desespero, não. É a desesperança mesmo, no sentido de ser pesado, ser difícil viver. Então, eu prefiro explicar com o nome de desesperança, porque fica mais fácil de entender. Eu vou usar um exemplo pessoal das minhas duas avós, paterna e materna. Eu já perdi as duas, não tenho as mais comigo, que elas são exatamente esses dois extremos. Parece que quando o Erikson fez a teoria, ele veio aqui em Anápolis e ele estudou as minhas duas avós. Por quê? Porque uma das minhas avós, que está no polo chamado integridade, ela sempre sentiu que a vida é um presente, a vida é uma dádiva. Ela sempre foi tão empolgada, tão maravilhada com as pequenas coisas, uma florzinha que um neto levava, ela se maravilhava, ela se agradecia tanto, ela beijava e abraçava, tanto é que todo lugar que eu viajava, eu e os meus primos e primas, todo mundo da família, qualquer lugar que a gente ia, a gente gostava de trazer um presentinho para a vovó que tivesse gatinho. Ela fazia coleção de gatinhos. Então, ela tinha gatinho de porcelana, de cristal, de madeira, gatinho de país tal que alguém foi, do país tal, da cidade tal. Então, ela tinha uma estante cheia uma prateleira cheinha de gatinhos. E até hoje, onde eu vejo um gatinho, eu lembro da vovó e, infelizmente, a gente não a tem mais. Então, é uma pessoa cheia de vida, cheia de prazer por viver. Essa pessoa, nesse polo da integridade, ela também tem uma sensação de missão cumprida. Elas, inclusive, chegam a verbalizar. Eu estou feliz porque os meus filhos estão todos encaminhados, todos casados, todos formados. Tudo que eu tinha para ensinar de conceitos, valores, princípios, eu ensinei. E os meus filhos são pessoas idôneas. Então, há um orgulho de missão cumprida. Em contrapartida, como que é o idoso que está no polo chamado desesperança? É o idoso que a vida para ele é um fardo, é um peso. Não é um presente como a vida da integridade. Se não parar de fazer isso, eu vou jogar esse sapato em você. Pronto. Não obedece. Coisa feia. Eu estou falando com um cachorro, tá, gente? Aí, o indivíduo, a minha avó, que é do lado da desesperança, ela era esse tipo de vó que era tão difícil agradar. É aquele tipo de vó que você fica, se você ficar muito tempo sem visitar, quando você vai, ela cobra. Esqueceu dos velhos, não valoriza mais. Aí você pensa assim, nossa, vou pelo menos uma vez na semana, vou dar uma fugidinha do serviço, ou entre uma coisa e outra, eu vou passar na minha avó para falar com ela. Aí chega lá, gente, ela fala, o que você está fazendo aqui no horário de serviço, menina? Atrapalhando seu dia. Mas, vó, para a senhora não ficar reclamando. Reclama. Todo jeito reclama. É impossível agradar esse idoso do polo da desesperança. Esse idoso, portanto, ele tem uma sensação de que a vida é pesada, é um fardo, e que eles querem terminar logo, porque o que não deu certo não tem jeito de consertar mais. Então, essa é a diferença mais evidente entre o idoso do polo da integridade e o idoso do polo da desesperança. Ficou claro? Ficaram claras as características dos dois polos? Posso prosseguir? Me dá um sinal de fumaça, alguma coisa? Sim, sim? Ok, obrigada. Bom, e aí o livro vai tentar explicar algumas teorias sobre a personalidade
ou também alguns fatores que influenciam na vida do adulto. E um dos temas que eu quero abordar com vocês é a respeito da religião ou a espiritualidade, o quanto isso afeta a saúde e o bem-estar. Existem pesquisas, estão sendo apontadas aqui, muitos estudos apontados no livro, se referindo à ligação positiva dos idosos que têm uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade, uma fé com quem contar. Essas pessoas adoecem menos, quando adoecem, saram mais rápido, têm uma qualidade de vida melhor. Por quê, gente? Porque a religião, ela tem um papel muito importante no sentido de apoio ao idoso. A atividade religiosa, muitas vezes, ajuda as pessoas a enfrentar uma situação de estresse, ajuda a pessoa a enfrentar uma situação de perda. E algumas pesquisas sugerem, portanto, que o efeito da religião e da espiritualidade, não importa qual religião, nós estamos falando no sentido bem geral, o efeito dela sobre a saúde e o bem-estar é real, ele existe. Então, é muito importante a gente perceber isso. E aí, você pensando nisso, gente, pensando em se manter bem à medida que você vai envelhecendo, que eu vou envelhecendo. Quando você ficar bem velhinho, lá na terceira idade, lá no adulto tardio, pelos seus 80 anos, você quer ser qual idoso? O da integridade ou o da desesperança? Todo mundo quer envelhecer bem, todo mundo quer envelhecer com qualidade de vida, com integridade, né? Então, o livro traz alguns modelos de envelhecimento bem-sucedido. Como que a gente pode fazer, ou quais as preocupações que nós devemos ter para ter um envelhecimento bem-sucedido, ou um envelhecimento chamado também de ideal? Existem algumas teorias que vão ser sugeridas aqui no livro, eu vou falar de algumas delas. Primeiro, é a teoria da atividade. Não fica com medo, não, que eu não vou falar de atividade física de novo. Não é esse tipo de atividade, tá? Já puxei a orelha tudo que eu podia sobre atividade física com vocês. Agora, se não conscientizou, eu não posso fazer mais nada. A teoria da atividade aqui é no sentido de que as pessoas que se sentem ativas, que se mantêm ativas, mantendo a sua rotina, mantendo as suas atividades mesmo, atividades sociais, mesmo depois de idosas, elas têm um envelhecimento mais tranquilo, um envelhecimento ideal, ou chamado de bem-sucedido. Quanto mais ativo um idoso permanece, melhor ele envelhece. Outra teoria, alguém quer falar alguma coisa? Eu. Pode falar. Professora, então aqui é a Carol, que o meu nome não tá o nome ainda. Imaginei. Daí, esse negócio da atividade é tipo aquele idoso que precisa se sentir útil para a família, entra tipo nisso, porque tem idoso que vai envelhecendo e se sente um fardo para a família, que não... Eu não sei mais por que eu tô aqui, eu não sirvo mais para nada, tipo... Não só nesse sentido, Carol, nós vamos falar sobre isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre aposentadoria e algumas pessoas que se mantêm trabalhando para não sentir esse fardo, para contribuir de alguma forma financeira, né? Não é só nesse sentido, de sentir um peso, um fardo para a família. A teoria da atividade, ela defende que quando a pessoa continua ativa, ela mantém as suas funções cognitivas e psicológicas e físicas mais saudáveis. Então, ela tem que se manter ativa, e quando eu falei que não é atividade física, estou falando sério, é aquela atividade no sentido de fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa não significa necessariamente ter um lucro, ter um ganho. Mas aqui no livro, qual que é o exemplo que eles dão?
Deixa eu achar aqui, porque tem um pedacinho que fala. Frequentar uma reunião, manter a vida social. Uma reunião pode ser uma reunião de igreja, pode ser uma reunião religiosa ou não, pode ser um clube de forró, pode ser viajar, pode ser... A Sandy falou que a avó dela é ativa até demais, parece que comeu pé de cachorro. Ótimo, Sandy. Significa que ela tem um envelhecimento saudável e ela é da integridade, garanto. A Márcia disse que é igual a mãe dela. A Márcia comentou mesmo na aula passada que a mãe dela não parece nunca ter a idade que tem. Ficou claro, Carol? Ficou, obrigada. Por nada. Outra teoria que também é muito semelhante, que é a teoria do gerontologista Robert Ashley. Gerontologistas são as pessoas que estudam o envelhecimento. Geriatria é a parte da medicina que atende os idosos e o gerontólogo é aquele que estuda, faz uma pesquisa a respeito dos idosos. E esse gerontologista americano, ele fala sobre a teoria da continuidade. É muito parecida, tá? A teoria da continuidade é que a pessoa, ela tem que sustentar, essa teoria sustenta que para envelhecer bem, as pessoas devem manter o equilíbrio entre a continuidade e a mudança que existe, tanto interna quanto externa na sua vida. Então, eu sei que eu não consigo mais carregar um peso enorme, uma caixa de 50 quilos, mas eu sei que eu posso carregar as compras do carro pouquinho a pouquinho. Então, eu estou continuando ativa e fazendo uma continuidade. Outro exemplo da continuidade que tem aqui no livro é a foto de um vovô ajudando um netinho. Eu sei que a foto aqui, gente, parece que é o netinho que está ajudando o avô, porque quando a gente vai para um negócio chamado computador, geralmente são os mais novos que ensinam os mais velhos, né? Mas eles colocaram essa foto para pôr essa legenda. Então, vamos lá, vamos ver o que eles estão querendo dizer. O idoso se sente útil ajudando os outros, como, por exemplo, um avô se relacionando com o neto, ensina o neto, ajuda o neto, participa da educação desse neto. Então, ele se sente envelhecendo com sucesso. E aí, vou dar o uso da palavra continuidade de um jeito que vocês não vão esquecer essa teoria. É como se ele percebesse que a vida dele continua na vida daquele neto. Uma geração continuando outra geração. Então, teoria da continuidade que causa um envelhecimento bem-sucedido, com qualidade, é esse. Quando o idoso percebe ou ele sente que, de alguma forma, ele está contribuindo para as próximas gerações continuarem as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos princípios que eles tinham e eles passaram para os filhos e agora eles estão vendo isso continuando na geração dos netos. Então, assim fica mais fácil da gente entender a teoria da continuidade. A outra teoria também que fala sobre o envelhecimento saudável e bem-sucedido é a respeito do papel da produtividade. É diferente da atividade. A produtividade é quando a pessoa se sente produtiva, quando ela faz um artesanato para vender, quando ela faz um tapete, quando ela faz um crochê, quando ela planta alguma coisa numa horta e vende para as pessoas. Então, ela se sente produtiva. E não exatamente com matéria, com produto, com objetos, né? Eu estou coisificando a produtividade. A produtividade pode ser no sentido da pessoa manter-se produtiva socialmente, contribuindo, seja na política, seja na comunidade, de alguma forma, essa pessoa continua produzindo. Eu imagino que quem compõe música, que quem escreve poesias e textos, quem faz pinturas e artesanatos, essa pessoa se sente produzindo. Escreve um livro, escreve um artigo, escreve alguma coisa que vai
contribuir com as pessoas aprenderem. Então, não necessariamente a produtividade ela tem um fim lucrativo, mas é a produtividade no sentido de continuar se sentindo produtivo. E aí, a gente chega no pedaço do livro que vai falar sobre a aposentadoria, trabalho e aposentadoria. Por que faz exatamente esse link de um assunto com o outro, né, gente? Porque muitas pessoas, quando se aposentam, sentem que estão deixando de ser ativas, estão deixando de ser produtivas e que, de alguma forma, elas são um peso. Aí chega no que a Carol citou. Elas vão... Por quê, gente? Porque quando uma pessoa... Eu não sei vocês que são muito jovenzinhos aqui da aula, se vocês têm conhecimento disso. Mas quando o indivíduo se aposenta, ele não ganha o mesmo salário que ele ganhava antes, quando ele estava trabalhando. Ele vai ganhar uma proporção, um percentual em cima do que ele pagou para a Previdência, ele vai receber de volta. Então, não é um salário. A aposentadoria, a não ser alguns tipos, né? Como o do magistrado. Os juízes têm uma aposentadoria muito alta, outras profissões têm aposentadorias muito altas, quando é servidor público também. Mas no caso de nós, assim, réis mortais, quando a gente para de trabalhar e se aposenta, o nosso padrão de vida pode cair, porque nós não vamos receber a mesma quantidade, o mesmo valor que recebíamos quando estávamos trabalhando. O que acontece? É o que está escrito aqui no livro. Algumas pessoas têm uma tendência de se aposentar e continuar trabalhando. Às vezes na mesma função, às vezes numa função diferente, mas ele tem que fazer uma renda extra para suprir as necessidades básicas. Não é só por isso. O indivíduo que se aposenta e continua trabalhando não é só por causa da renda, é por causa dessa sensação de bem-estar que causa quando a gente é produtivo, quando a gente tem condição de ajudar, de mostrar que ainda é útil para a sociedade, para a família, para o companheiro ou para a companheira. E, em alguns casos, existem pessoas idosas que entram em depressão quando aposenta, porque não consegue se reencontrar, não consegue... Tem gente que aposenta e acha o máximo, aproveita e vai viajar com o cônjuge, com o companheiro, nunca tinha tempo de viajar, agora pode viajar, e olha só, é um nicho de mercado novo, é o idoso em relação ao turismo. As agências de turismo arrebentam. Gente, nós aqui, ó, que estamos estudando e trabalhando o ano inteiro, professor e aluno, que hora que a gente pode viajar? A alta temporada, a gente pode viajar dezembro, janeiro e julho, né? Quando resolve viajar. Paga caríssimo. E aí, quem é que está lá no Sesc de Caldas Novas, quarta-feira, sabe? Início de mês, assim, quem está lá? Galera idosa, tá lá de molinho na água quente, curtindo a vida. E o que acontece? Por que é um nicho de mercado? Porque eles têm muito desconto. Os idosos têm em alguns pacotes 60% de desconto. E mais, eles podem viajar em baixa temporada, então tem passagem mais barata, hospedagem mais barata, e pode conhecer o mundo. Uma vez eu perguntei na sala de aula, assim, não esse semestre, em um outro semestre eu perguntei assim, pessoal, qual que é o nicho de mercado que encontrou no idoso um público-alvo muito grande? E o aluno falou, funerária. O outro falou, plano de saúde. O outro falou, rede de farmácia. Falei, ó, vocês são tudo do polo da desesperança. Os velhinhos da desesperança, realmente, eles vão aumentar plano funerário, plano de saúde, mas o pessoal da integridade é turismo, é bingo, é forró, é recanto do lago no final de semana, e por aí vai, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas curtem o momento de aposentadoria como se fosse realmente assim um sucesso. Eu alcancei a minha aposentadoria, eu trabalhei até hoje e agora eu tenho direito de descansar.
Em contrapartida, tem algumas pessoas que encontram na aposentadoria um fracasso, porque essas pessoas vão sentir que elas não estão mais produtivas. Então, isso pode até levar à depressão. E a gente falou de depressão no idoso na aula passada, né? Bom, falando nisso, a gente agora tem que falar sobre os esquemas de vida. Quais são os esquemas de vida para o idoso? O livro aponta 5 esquemas de vida diferentes. Primeiro deles, envelhecer em casa. Tem pessoas que não têm uma doença crônica, não estão acometidas de nenhum mal físico, pode muito bem ficar na própria casa. Às vezes esse idoso tem um cônjuge, um companheiro, ou um filho que não se casou e também já está até envelhecendo junto com esse pai, com essa mãe. Essas pessoas, elas são muito felizes morando na casa delas, elas participam da vida das pessoas no bairro, elas conhecem os vizinhos há muitos anos, contribuem de alguma maneira para o crescimento daquele bairro. Essas pessoas querem receber a família só no fim de semana, só numa festa de Dia das Mães, de Natal. Ela não quer ficar com a casa tumultuada o ano inteiro, cheia de criança, cheia de parente. Ela quer ter a vida dela. Beleza. Quando é possível, ok. Tem alguns que se tornam viúvos, a gente vai falar de viuvez já. E aí eles querem viver sozinho. Esse idoso que quer viver sozinho, geralmente são mulheres, porque a viuvez alcança muito mais as mulheres do que os homens. Porque os homens geralmente são os mais velhos num relacionamento, então eles morrem primeiro e as mulheres ficam sozinhas. E também, quando a mulher fica viúva, a tendência dela se casar novamente é muito pequena. A maioria das mulheres na sua viuvez pensa, nunca mais quer casar de novo, não, para quê? Pra fazer janta? Para ter obrigação doméstica? Não vou casar não, agora eu vou passear na casa da minha filha, eu vou visitar meus netos. Ela não quer mais se casar. Já os homens, quando ficam viúvos, eles se casam muito rápido. Outro dia eu estava falando sobre isso numa aula, e eu achando que eu estava batendo o recorde dos recordes, contando uma história de um viúvo que em 2, 3 meses ele casou de novo. Vira um aluno meu e fala assim, professor, eu sei de um que bateu o recorde. No velório, uma amiga foi consolar o viúvo. 18 dias depois, eles estavam casados. Gente, eu fiquei chocada. Esse vai pro Guinness, não vai? Aí alguém nessa aula falou assim, escreveu no chat assim, eles já se conheciam. Eles já tinham algum rolinho. Mas quem contou a história conhece a família e falou que não, que eles eram 2 casais amigos e ela ficou viúva e ela ficou sozinha e ele continuou amiga do casal e não tinha nada, era uma relação de respeito. E aí, quando ele ficou viúvo, a mulher foi consolar. Oi, Ailton. Oi. Não, esse não é o recorde. Meu Deus, Ailton. Eu conheci um amigo que a cunhada dele foi visitar a irmã no hospital e a irmã falou para ela, eu sei que eu não vou sair daqui dessa UTI, eu vou morrer e é para você casar com meu marido e cuidar dele. E casou em que velocidade? Ailton, morrendo de rir. E ela casou em quanto tempo? Sei lá, foi coisa de 15, 20 dias, já estava tudo arrumado. Fácil, né, gente? Casar com esse povo é igual trocar de camiseta. Mas o estranho disso é a irmã ter organizado o casamento. É para você casar com ele, não é outra pessoa. Ela era viúva também. Não só para nenhuma outra, só para a irmã dela. Eu acho que ela foi bem controladora, né? No sentido de...
Se for para casar, que seja com alguém que vai vigiar para mim. Que ilusão é essa, né? Mas o homem, geralmente, ele tem mais dificuldade mesmo de ficar só. Ele não dá conta, não. Sim, porque a mulher é ela que cozinha, passa, lava, arruma tudo. E tem homem que faz isso também, mas tem homens que é a maioria, são a maioria, eles não sabem nem onde que guarda a colher. Aí a mulher morre, eles não ficam perdidinhos dentro de casa, eles não são... não dá conta de fritar um ovo, porque não sabe onde que fica o óleo, né? Então, eles arrumam logo. E literalmente, gente, é uma cultura machista. Não é bonito a gente pensar assim, mas tem alguns que são por emocionalmente, um convívio emocional, porque quer uma companheira. Tem. Mas vamos deixar de ser romântico e pensar que na velhice, quando casa assim, é porque quer alguém para cuidar. Não quer contratar uma enfermeira, não quer contratar uma faxineira, não quer... É muito difícil, gente, contratar a faxineira, a cozinheira, a passadeira, não é? É muita gente para fazer casa. Uma só faz tudo. A despesa com uma mulher só é mais barata que com esse tanto de gente trabalhando. Exatamente, Márcia. Vamos ser práticos. Vamos ser honestos, né? E deixar de hipocrisia. O povo casa, realmente, em muitos casos, pode ser para essa convívio mais fácil. Bom, além de envelhecer em casa e viver sozinho, que é o caso de uma viúva morar sozinha, existe o viver com os filhos adultos. Na aula do adulto intermediário, nós falamos assim, que existem pessoas que cuidam dos seus pais, mas nós falamos no prisma do adulto intermediário cuidando do seu pai ou da sua mãe, idoso, idosa. Aí nós falamos do esgotamento do cuidador, nós falamos da geração sanduíche, né? Uma pessoa da minha idade tem uma mãe idosa e um filho criança, e há um conflito entre as gerações. Agora, hoje nós vamos falar de filho, do adulto idoso morando na casa do filho, mas nós vamos falar no prisma do idoso. Como é morar com esse filho? Como eles se sentem? Historicamente, as pessoas, elas tinham esse hábito de cuidar dos seus parentes idosos. Então, sempre houve esse cuidado. A maioria dos idosos ia para a casa dos seus filhos. Mas, depois de um tempo, com a evolução, a maioria dos idosos prefere não viver com os filhos. Por quê? Porque eles não querem se sentir inconveniente. Pensa, gente, a mulher adulta de meia idade, ela tem a cozinha dela, com as coisinhas dela, no lugar que ela está acostumada. Como é que as mulheres geralmente costumam falar? Minha cozinha, minha faca, meu fogão, não é? É um negócio de meu, porque eu não gosto que mexe na minha cozinha, não. Pois é, vai morar a senhora de idade junto com ela, que estava acostumada a ter uma minha cozinha em casa. Gente, o trem não vai dar muito certo, não. Vão ser dois caciques para pouco índio. 2 pessoas para chamar a cozinha de minha. 2 pessoas para querer colocar os horários de acordo com o que respeita, com o que gosta. E assim por diante. Eu dei um exemplo do que pode acontecer e dar errado. Então, a privacidade, tanto o filho perde, quanto o idoso também perde, ele não tem mais. Como que eu estou morando na casa do meu filho, eu quero fazer um jantar de Natal e receber meus netos. A casa não é minha. Por mais que quem cuida do seu parente idoso fala, mãe, essa casa é sua, você está morando com a gente porque essa casa é sua também. Não adianta, esse sentimento de minha casa sumiu quando ela deixou de morar na casa que ela morava com o cônjuge dela. Então, morar com os filhos adultos não é fácil, a maioria dos idosos relatam dificuldade. Quando que dá certo? Quando um relacionamento já era muito positivo, filho e pai, filha e mãe já davam muito certo antes de morar junto. Aí sim, aí a possibilidade de dar certo é bem maior. Os próximos 2 esquemas de vida eu vou falar daqui a pouco. Vamos sair desse link que vai acabar e voltar imediatamente.